Fernando é o filho único da família Neves. Ele e a família, cativados pela renovação carismática, conheceram a Associação do Senhor Jesus. Quando Fernando tinha 6 anos, Padre Eduardo fez uma pergunta que mudou a sua vida. Eu tinha por volta de 6 anos de idade e frequentemente os meus pais iam até a Associação do Senhor Jesus, ainda em Campinas, lá perto do Colégio Pio XII. E numa dessas idas até lá, a irmã Luísa me levou até... Eu era pequeno, então ela me pegou no colo e me levou para o Padre Eduardo dar uma bênção nas salas lá em cima, né? E estando lá na sala com o Padre Eduardo, que eu até então via pela televisão só, né? E ele me perguntou se eu já tinha pensado em ser padre, se eu não queria ser padre. E eu respondi que não. Mas a pergunta que ele me fez, e depois ele disse não, pensa e tal. E essa pergunta foi uma forma que Deus usou também de despertar no meu coração essa reflexão. E a partir dessa pergunta, talvez eu, não imediatamente, mas fui pensando, por que não ser padre? E Deus usou dessa pergunta para me chamar para o sacerdócio. Depois do encontro com o Padre Eduardo, a vontade de exercer o sacerdócio cresceu no coração do Fernando. A gente sempre sonha, né? Para algo bom para os filhos, né? Eu acho que não existe nada melhor nesse mundo do que ser servo, né, do Senhor. E isso, como ela disse, desde pequeno a gente percebeu isso nele. Eu me lembro que num retiro uma vez na Unicamp, parece que foi, né? Aí eu estava trabalhando no caixa, né? E era muita gente, era em outro lugar. E ela era pequena, ele estava com a minha sogra lá no banco lá. E no momento lá, né, o pregador, o cantor, a pessoa que estava cantando, chamou para subir no palco aqueles que tinham desejo de ser padre um dia. E de lá onde eu estava, eu não via onde ele estava, mas eu já saí no corredor e já fiquei de olho, né? De repente, quando eu vi, subindo lá no palco, o Fernando lá. E foi para lá, isso me marcou muito, sabe? Então aí foi comprovado que realmente ele tinha esta vocação. E para mim foi muito gratificante e sou muito feliz por isso. Foi um congresso estadual da Renovação Carismática e era o Padre Robert de Grandes, que o Padre Eduardo trazia todos os anos, ou cada 2 anos, para o Brasil, e aquele ano no congresso estadual ele trouxe o Padre Robert de Grandes. E foi o Padre Robert numa das pregações que falou que alguém, quem que estava ali, os jovens que queriam ser padres e tal, e eu fui. Os encontros com Deus ao longo da infância e adolescência prepararam o coração de Fernando e da família. O Fernando, desde pequeno, despertou esse desejo de ser padre. Ele sempre brincava com os primos, ele chegou assim, a levar a hóstia para casa sem consagrar e brincar de missa com os primos, e vestia roupa comprida para estar sempre fazendo que estava celebrando missa. Quando a gente ia ensaiar, e ele ainda era pequeno, enquanto a gente ensaiava, ele ficava atrás do altar brincando de missa, né? Fazia que estava consagrando, fazendo as orações, a gente ensaiando, olhava e ele estava lá, sempre brincando de ser padre. Então eu acho que Deus foi me preparando desde pequeno. Eu tive dificuldades para engravidar, fiquei 5 anos tentando engravidar e Deus me deu essa graça de ter um filho pelo menos, mas que foi e é uma bênção para nós na nossa família. Eu falo que Deus me deu o Fernando de presente e eu estou devolvendo para ele. Fernando foi ordenado diácono no dia 11 de abril deste ano, em celebração presidida pelo arcebispo de Campinas, Dom Ayrton José, e exerce o ministério diaconal com alegria. Diante do caminho que escolheu seguir, ele agradece ao Padre Eduardo. Padre Eduardo, eu gostaria de agradecer o Senhor pelos anos de dedicação, de entrega à igreja, que também me alcançou a mim e a tantas pessoas
que, por meio do seu ministério, se aproximaram mais da igreja e de Jesus. Então, quero parabenizá-lo nesse aniversário de ordenação e que Deus o conserve ainda por muitos anos, sendo fiel ao chamado que ele lhe fez.